Olá, meus deslumbres do meu coração, tudo bem com vocês? E olha só o que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Garanto que vocês morrem de curiosidades para saber por que que nós maquiadores temos tantos pincéis assim, como esses aqui. Eu tenho mais esses aqui também. E ainda tenho pouco, porque tem maquiador aí que tem praticamente um armário só de pincéis, né? Ou uma maleta só de pincel também, né? E vocês ficam morrendo de curiosidade para saber qual que é a função de cada pincel na hora de se maquiar. Então, pois bem, você tem que saber que cada pincel na maquiagem tem a sua função. Cada pincel desse tem para uma determinada região, para um determinado acabamento. Às vezes eu tenho pincel aqui de esfumar, que eles são vários tipos de pincéis de esfumar, mas para cada um existe um tipo de acabamento. Para blush é a mesma coisa, para o pó também. Então, para cada pincel existe um tipo de acabamento e um resultado para cada parte do nosso rosto. E eu acredito que você deve ter utilizado algum pincel para um especificado efeito e no fim não foi nada aquilo que você imaginava. Então, pode ser que você não tenha entendido real o para que serve esse tipo de pincel, que efeito ele vai ocasionar. Isso é super normal, gente. Existem milhares de pincéis e a gente fica até meio perdido para que serve cada tipo de pincel. Então, hoje, neste vídeo, eu vou ensinar para vocês como usar o pincel de blush. Sim, pincel de blush, né? Não é qualquer um, mais fofinho, não. Pincel de blush, eu sempre recomendo esse tipo de acabamento. Por exemplo, esse aqui ele é um pouquinho mais chanfrado, tá vendo? Esse aqui são de cerdas mais sintéticas, para pó é sempre melhor cerdas sintéticas. Então eu gosto desse recorte aqui, ó, chanfrado, porque eu consigo ter um controle, ó, ele encaixa certinho nessa região aqui do meu rosto, ó, tá vendo? Eu consigo fazer aplicar o blush de uma forma mais consistente e sem muitos exageros. Por quê? Geralmente quando eu venho aqui para pegar produto, ó, é sempre, ó, a pontinha que toca no produto. E quando eu vou colocar aqui, a pontinha ele vai pigmentar mais aqui, mas ele já vai deixar esfumado essa região aqui de baixo, para não deixar aquele famoso chinelada ou ficar parecendo a Emília, né? Então, esse pincel, eu gosto desse tipo de acabamento, porque eu consigo ter esse resultado mais fácil. Tem outro pincel? Tem um pincel diferente aqui de blush, mas esse aqui é mais avançado, né? Então para você pode ser que fique uma mancha, mas eu sempre recomendo esse tipo de pincel aqui para aplicar blush. E como geralmente aplica blush com ele? Então eu pego aqui um pouquinho desse produto, tiro o excesso, faço um sorriso de falciane e venho, ó, dando batidinhas e venho em direção, ó, à minha orelha. Tá vendo? E vou pigmentando conforme o que eu gostar. Se eu gostar de chinelada, tem gente que gosta, né? E vai, ó, dando batidinha, dá aquele sorrisinho bem de falciane e vem pigmentando, ó. Foi feito um do outro lado, a mesma coisa, ó. Sorrisinho de falciane e vem aplicando o blush. Tá vendo? Olha o acabamento que ele dá, ele não fica aquele marcado aqui embaixo e nem aqui em cima também. Exagerou muito? Vai dando batidinhas, ó, aí você vai esfumando bem esse blush aqui para não ficar aquele marcado de que eu sou Emília. E outra dica legal, gente, é porque esse pincel, tá vendo, ó, ele é mais fofinho, ó, tem mais cerdas e ele é mais rígido. Não adianta, por exemplo, eu tenho esse outro aqui que ele é pouco, né? Não é tão fofinho quanto esse, só que ele é molenga. Então, às vezes, se você usa esse pincel aqui para usar blush, às vezes ele amassa e acaba deixando meio desproporcional o seu blush. Então, é por isso que eu prefiro esse aqui, que é menorzinho, mais curto, chanfrado, que eu consigo dar esse movimento e ter mais uma direção correta, eu conseguir pelo menos ter um controle nesse blush para não virar uma mancha enorme no meu rosto, porque não é legal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado.
abuse e use deste pincel, porque ele é muito bom para aplicar blush e futuramente eu posso dar uma dica aí de como aplicar contorno com ele também, porque é muito bom. Certo, gente? Então foi isso a minha dica de hoje referente a pincel. Se você quer conhecer outro tipo de pincel, pode deixar aqui nos comentários que eu tenho o maior prazer e pode ser que vire um vídeo aí nos próximos dias, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!